Você com certeza já ouviu falar no Warren Buffett, o nosso grande oráculo de Omaha, uma das pessoas mais conhecidas no mundo dos investimentos, onde começou a investir com apenas 11 anos e vem investindo por mais de 70 anos. Então, hoje a gente vai estar conversando sobre a forma que o Warren Buffett investe. Você já se perguntou como ele faz seu valuation dentro de uma ação? Então, se você quer ficar sabendo, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai entender e ver o quão simples é e que também o simples é bem efetivo. Então, vamos lá. Salve rapaziada, beleza? Bruninho aqui na área. E hoje a gente vai estar conversando sobre como calcular o valor intrínseco de uma ação baseado nas métricas e também nas cartas que o Warren Buffett escreveu para os acionistas da Berkshire Hathaway. Então, se você ficou curioso, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, porque aqui tem muito conteúdo bom e são 3 vídeos por semana. Então, fica ligado aí que tem sempre novidade. Então, sem mais delongas, vamos lá direto pro vídeo. Antes da gente se aprofundar mais em como calcular, a gente precisa entender o que seria valor intrínseco para o nosso grande oráculo de Omaha. Basicamente, ele resume em uma única frase. É o valor descontado do caixa gerado pela empresa durante um período determinado, durante o período enquanto ela está em operação. Ou seja, de uma forma mais simplificada, seria o quanto de caixa que uma empresa pode gerar totalmente livre, ou seja, o que nós acionistas estamos recebendo, seja em uma valorização por meio de algumas recompras de ações ou no próprio crescimento da empresa, ou em forma de dividendos. Essa seria uma forma bem sucinta da gente resumir o que essa frase tenta nos dizer. Uma das principais citações que o Warren Buffett faz, que eu acredito ser uma das mais importantes, é que é melhor estarmos aproximadamente certos do que precisamente errados. Então, dessa forma, a gente não vai estar buscando calcular quanto será o fluxo de caixa gerado em cada ano para saber daqui a um determinado período. A gente simplesmente vai aplicar uma taxa de crescimento durante um período determinado. Você não precisa saber quanto que é o fluxo de caixa no ano 1, no ano 2, no ano 3. Você simplesmente vai saber o final e vai trazer o valor presente. Pareceu difícil? Você vai ver que não é nada disso. A nossa fórmula tem 4 grandes variáveis. A primeira seria o período de crescimento. Eu considero no mínimo um cálculo por 10 anos, já que nosso foco é no longo prazo e também devemos calcular isso baseado em um período grande, particularmente a forma que eu utilizo. Agora a gente tem a taxa de crescimento. A taxa de crescimento normalmente é baseada no quanto você entende sobre o business da empresa e também sobre o setor que ela está concentrada. Simplesmente porque alguns setores são mais sazonais, então você precisa entender dessas sazonalidades e também precisa saber de acordo com o mercado global. Mas se parecer muito difícil, você pode simplesmente estudar o business da empresa e fazer algo baseado no seu passado. Mas a sua taxa de assertividade pode ser bem menor, porque você vai estar diluindo várias outras. Agora a gente vai para a nossa terceira variável, talvez uma das mais complexas. Seria o fluxo de caixa que a gente vai utilizar. Mas não vamos utilizar o fluxo de caixa livre e nem o fluxo de caixa operacional. A gente vai utilizar o que o Warren Buffett chama de Owner's Earnings. O que seria esse Owner's Earnings? Basicamente é o quanto os acionistas, os donos, os sócios, enfim, eles conseguem retirar da empresa enquanto ela está em operação. Aqui a gente vai ver que é uma forma, em tese, mais simples, só que ela é um pouco mais trabalhosa para a gente aplicar na prática. É simplesmente o quanto a empresa gera operacionalmente menos o quanto ela gasta para manter suas operações. Então, ficaria como algo como fluxo de caixa operacional menos o que a gente chama de maintenance capex, ou seja, o capex destinado à manutenção. O capital expenditure, que é basicamente o quanto a empresa está investindo, ele obtém 2 grandes divisões, que seria a parte de crescimento e a parte de manutenção. Então, a gente precisa entender o quanto desse capex, o quanto desse investimento é em operações e o quanto é para crescimento. A partir do momento que você entende que uma empresa vai estar investindo muito apenas em crescimento, a tendência é que o Owner's Earnings seja cada vez maior. Já o oposto também é verdadeiro.
Então a gente precisa ficar bastante atento para interpretar essa divisão do Capital Expenditure. Algumas empresas trazem no seu Annual Reports já dividido, mesmo que seja de alguma forma implícita, seja reposição em lojas ou reforma em lojas, e o outro seja aquisição e desenvolvimento de novas lojas, ou pode simplesmente trazer X% do CAPEX foi destinado para growth, para o crescimento, e X% foi destinado para manutenção. Então a gente precisa saber ler entre linhas, mas também precisamos ficar bastante atentos. Caso não haja, a gente pode simplesmente usar o fluxo de caixa livre, mas essa é uma forma extremamente conservadora. Agora a gente vai para a nossa última variável, que é uma das mais simples, que é a taxa de desconto. Essa taxa de desconto, normalmente utilizada pelo Warren Buffett, é o quanto a gente consegue de investimento caso a gente invista de forma 100% segura. Simplesmente porque R$1 hoje ou $1 hoje vale muito mais do que $1 daqui a 1, 2, 3 anos. Então a gente precisa encontrar o fluxo de caixa futuro devido a uma taxa de crescimento e descontar ele ao valor presente. Então esse desconto é baseado nessa taxa de desconto. Normalmente o Warren Buffett utiliza o Treasury americano de 10 anos, a taxa do Treasury americano de 10 anos. Eu particularmente gosto de ver isso, mas caso seja algo tão distorcido igual está hoje, eu utilizo algo quando parecia ser mais racional, algo como 3, 4%, mas também a taxa de desconto é algo bem particular. É o quanto de retorno você está esperando retirar dentro desse investimento. Quanto maior a taxa de desconto, mais difícil vai ser a entrada. Menor vai ser o valor intrínseco. Então, a diferença do valor hoje para o valor intrínseco vai ser bem grande. Então, suas entradas vão ser bem mais difíceis. Agora, a gente vai ver na prática isso. Basicamente, o que você vai precisar é de ou uma fórmula no Excel, ou tem sites que fazem esse cálculo automático para você. Seria basicamente a fórmula de crescimento anual, a Growth Annual Formula. Simplesmente, ela vai pedir essas 4 variáveis e você vai inserir. Agora a gente vai para o meu computador, onde eu vou estar utilizando de um site que eu vou deixar no link na descrição aqui também, que ajuda a fazer esse cálculo. A partir disso, a gente vai entender que a gente precisa calcular o valor intrínseco, os valores que a gente vai estar colocando, nossos inputs. A gente vai ter que comparar com o market cap, ou o valor de mercado da empresa. Caso o nosso valor intrínseco seja maior, em tese, a empresa vai estar descontada. Lembrando que é sempre bom a gente utilizar uma margem de segurança. Então, em cima do valor que for calculado pelo site, sempre bom você jogar sua margem de segurança. Então, seja 10, 20, 50%. Aí, tudo vai partir de você, não existe uma regra. Eu, particularmente, gosto de adequar a margem de segurança para cada tipo de empresa. Se é uma empresa mais sólida, eu posso ter uma margem de segurança um pouco menor. Se é uma empresa um pouco mais arriscada, eu vou ser mais conservador na minha margem de segurança. Então, vamos para a tela do meu computador. Agora a gente está aqui na tela do meu computador para a gente entender um pouquinho mais da prática como a gente calcula. Aqui a gente está na parte dos valores a serem inseridos. O P seria o próprio Owner's Earnings, que a gente calculou anteriormente. O Rate per Period nada mais é do que a taxa de desconto, que pode ser a remuneração do título do Treasury americano, o Treasury do Tesouro Americano, ou você pode aplicar a sua taxa de desconto. Aqui a gente tem o Growth, que seria o G, seria a nossa taxa de crescimento, que a gente já citou antes. E o N, que seria o número de períodos, são 10 anos. Aqui vai sair a resposta, o valor calculado, e a gente deve aplicar em cima dele nossa margem de segurança, que deve ser adaptada para a estratégia de cada um e também para cada tipo de investimento. Além disso, a gente vai ter um valor, que seria o valor intrínseco, e a gente deve comparar ele com o valor de mercado da empresa. Então, se vocês quiserem ver um vídeo de eu fazendo isso de algumas empresas na prática, deixa bastante like aqui
e também comenta aí embaixo que você quer ver eu aplicando a fórmula do Warren Buffett na prática. E aí, o que vocês acharam? Uma forma bem simples, e quem estuda sobre o Warren Buffett percebe que simplicidade para ele é tudo. Ele mora na mesma casa que ele comprou há sei lá quantos anos atrás, ele não se preocupa com smartphones extremamente avançados, ele não se preocupa com o carro que ele dirige, mas todos nós sabemos que ele é uma máquina de fazer dinheiro. Então, hoje eu tentei trazer um dos grandes resumos que eu fiz baseado na leitura da carta da Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, que ele faz cartas anuais para os seus acionistas. Então eu espero vocês no próximo vídeo e até lá!